Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Sejam bem-vindos ao podcast da Armada Academy, que tem o apoio da locadora Armada Rental. E hoje a gente está aqui com João Castelo Branco, grande João. E aí, Dani? Um grande amigo e uma excelente referência para mim, sempre foi uma grande referência. Obrigado. E, pô, um prazer enorme ter você aqui com a gente prazer hoje. É meu estar aqui. Ter um episódio com uma presença assim, tenho certeza, com muito aprendizado, né? Vixe. Então, Johnny, conte pra gente quem é João Castelo Branco, né? Vixe! Fotógrafo. Eu sou diretor de fotografia, né? Eu não sei se tem algo muito para além disso, assim, diretor de fotografia. Eu comecei, na verdade, como fotógrafo still, né? Assim, na adolescência ainda, né? Desde cedo, assim. E muito depois eu fui caminhando aos poucos, assim, para o cinema, em passos lentos, durante, 10, 15 anos, que eu fui aos pouquinhos mudando para o cinema, até que em algum momento eu parei de trabalhar no dia a dia assim, com fotografia still. Ainda tenho um trabalho autoral meu, mas não tenho mais nenhum trabalho comercial de fotografia parada, né? E fui cada vez indo mais para o cinema, né? Hoje eu tenho um trabalho de direção de fotografia, que é o meu principal trabalho, e tenho um trabalho de direção meu também, que é mais esporádico, assim, esse. Não é um trabalho do cotidiano, né? O meu trabalho mesmo é como diretor de fotografia. E hoje também faço muito trabalho de consultoria, né? Para a indústria, para as emissoras de TV, enfim, trabalho de consultoria na área de tecnologia ligadas à direção de fotografia de cinema, né? Ligado à tecnologia mesmo, audiovisual. Uma das curiosidades que eu acho bem legal é a tua formação, né? Uhum. Você se formou na Europa, na parte de fotografia. A minha formação e o meu percurso são bem heterogêneos, assim. Não é um pouco diferente do que eu acho que a maioria das pessoas se forma, se bem que o cinema no Brasil, ele tem, por natureza, formações heterogêneas, assim. Cada pessoa acaba encontrando o seu caminho de uma maneira um pouco diferente, né? Eu, como a gente dizia há pouco, eu comecei como fotógrafo still na adolescência. Eu gostava muito de fotografia. Meu pai trabalhava um pouco com fotografia. Meu pai é aposentado hoje, mas ele é agrônomo. E ele trabalhava num setor que chamava de setor de difusão de tecnologia na Embrapa, na empresa de pesquisa agropecuária no Brasil. E ele era responsável pela parte de difusão de tecnologia. Então, dentro do escritório dele tinha um laboratório fotográfico e uma ilha de edição. Então eu cresci vendo isso, assim, desde que eu me entendo por gente, assim, né? Eu entrava no escritório do meu pai, o escritório dele era uma ilha de edição e um laboratório de fotografia. Eu aprendi muito cedo a revelar. Eu ia no final de semana que ele tinha que revelar coisas do trabalho, coisa e tal, eu ia ajudar ele a revelar, né? Isso eu criança, pequenininho, assim. Então eu aprendi muito cedo, assim, né? Então logo na adolescência eu ficava pegando o equipamento dele, coisa e tal, e ele se encheu, assim, pô, eu vou te dar um equipamento. E ele comprou, eu tinha o quê? 14, 15 anos quando eu ganhei a minha primeira câmera reflex, assim, né? Caramba, foi bem cedo. Bem assim. cedo. Então eu comecei a fotografar muito cedo, né? Gostava muito, todo o dinheiro que eu ganhava mesada, eu comprava filme. E logo pedi de aniversário, quando eu tinha 16 anos, eu pedi para ele um laboratório. E aí ele me deu um laboratório e eu montei um laboratório no banheirinho dos fundos, assim, sabe? Um laboratório preto e branco. Que legal. E aí os meus primeiros trabalhos foram trabalhos com fotografia parada, assim. Eu comecei a fazer trabalho ali com 17, 18 anos. Eu fotografava palco, né? Teatro, dança, música. E eu fazia teatro na escola, então comecei a fotografar os grupos de teatro. E também comecei a fazer alguns eventos, casamento, coisa e tal. Depois logo parei de me interessar por isso, eu não gostava de fazer evento, então eu não fiz mais. Mas durante um tempo ali, os 17, 18 anos, começo da faculdade, eu ainda fiz um bom tanto de evento. Tudo isso ainda no negativo.
Tudo isso película, não existia digital. A gente está falando da década de 90, né? Eu tô assim, isso aí entre 95, 94 e eu entrei na faculdade em 98, faculdade de Ciências Sociais, né? Então, na faculdade de Ciências Sociais, eu comecei a entrar num mundo um pouco diferente da fotografia, que eu trabalhava como laboratorista, nessa época eu já comecei a trabalhar como laboratorista. Eu não fazia laboratório para todas as pessoas, eu fazia laboratório para fotógrafos. Então, os meus colegas, que eu comecei a fazer contato com os colegas fotógrafos da cidade, me mandavam os filmes para revelar e eu comecei a montar, a revelar, fazer cópias de exposição, para exposição fotográfica. Então, eu fazia o que a gente chama de fine prints, né, que são hoje o que seria as cópias fine arts dos dias de hoje, só que eu fazia no laboratório fotoquímico mesmo, né? Então, eu comecei a fazer isso, tinha esses trabalhos fotográficos que eu fazia, né? E na faculdade de Ciências Sociais eu comecei a me aproximar de uma área chamada Antropologia Visual. Tem um parênteses nessa história que eu fiz um curso anual de cinema ali, logo antes da faculdade, que era no Sesc. Eu morava em Piracicaba e eu fazia nos finais de semana. Era todo sábado e domingo, eu acho, sei lá. Eu fazia esse curso de cinema que durou 1 ano. Eu fiz um curso anual de cinema. Só que ficou lá. Isso aí ficou parado na minha formação e eu não aproveitei muito isso no momento. Na faculdade, na Antropologia Visual, eu queria fazer fotografia. Então eu comecei a estudar fotografia documental e eu comecei a trabalhar com fotografia documental. Eu fui estagiário do doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento para desenvolver um trabalho na região de Guaraqueçaba. Durante 3 anos eu fotografei sistematicamente. Toda semana, no máximo 15 dias de intervalo, eu ia para Guaraqueçaba e eu tinha pautas que eles me davam sobre a vida das pessoas em Guaraqueçaba, né? E isso, em 2003, gerou uma grande exposição de fotografia documental que circulou o estado do Paraná inteiro. Foi bem legal. Eu ainda quero publicar isso um dia, um material bem rico, assim. Então, foi aí. Então, coisas muito diferentes. Quando eu me formei, eu fiz ainda uma pós em fotografia com o Milton Guran. E eu ainda sentia falta de mais, assim. Então, eu fui estudar. Na época, tinha começado a faculdade do Senai, em São Paulo, a primeira faculdade de fotografia que teve no Brasil. Depois teve uma profusão de faculdades de fotografia, mas na época não tinha. E aí, com essa falta de formação, eu já tinha feito uma faculdade, não faz sentido eu fazer outra. Eu fui para a República Tcheca, porque tinha um curso que me interessava lá e tinha uma figura que me interessava lá, que era um documentarista chamado Viktor Kolář. E eu fui atrás de estudar fotografia documental. Inicialmente, eu queria estudar fotografia parada. Por sorte ou por coincidência, por coisas da vida, esse departamento de fotografia parada ficava dentro de uma escola de cinema. Legal. Chegando lá, que eu fui estudar fotografia parada, eu me deparei com um universo de uma faculdade de cinema. E aí eu me apaixonei, assim, por aquele mundo do cinema, porque meus colegas estudavam cinema. Tinha departamento de direção, departamento de animação, departamento de todas as áreas do cinema, né? E eu comecei, e como eu tinha uma coisa muito técnica do laboratório, da exposição, eu comecei a trabalhar como assistente de câmera, como ajudando nos filmes dos meus colegas, como é qualquer faculdade de cinema, né? A gente começa a fazer os filmes dos amigos, assim, né? Mas dos colegas. Ainda assim fazendo curso de fotografia still. Still, o curso de fotografia still. Só que era um tipo de curso na faculdade que, como você estava dentro da faculdade, eu podia fazer qualquer disciplina que eu quisesse, assim, né? Então eu peguei na grade várias disciplinas e sobretudo de fotografia, né, que era o que me interessava, e eram as disciplinas em comum com a faculdade de cinema, né? Então eram disciplinas de fotografia e de fotografia de cinema, né? Então foi muito muito importante esse momento da minha vida, assim, porque foi a virada onde eu entendi que o que eu queria fazer era cinema, né? Foi uma crise, porque eu cheguei muito certo que eu iria fazer uma coisa e eu saí muito em dúvida sobre o que eu queria e muita vontade de fazer cinema, né? Depois disso, eu ainda fui para a França, entrei num mestrado em História, mestrado em História, numa escola de Ciências Sociais, a escola mais importante de Ciências Sociais do mundo, que é a École des Hautes Études en Sciences Sociales. E eu entrei para estudar História da Arte, para estudar História da Fotografia Documental. Essa foi a minha...
acabei que eu, enfim, os rumos, fiz as disciplinas todas do mestrado, mas realmente ali eu entendi que não era isso. E cada vez que eu fui entendendo mais que se tratava de fazer cinema mesmo, o que eu queria era fazer cinema. Então foi quando eu voltei para o Brasil, em 2007, que eu comecei a fazer a minha carreira e pro cinema, né? Nesse momento eu já tinha feito alguns filmes, já tinha dirigido alguns filmes junto com amigos, já tinha fotografado filmes de amigos, já tinha os filmes da faculdade como assistente de câmera, como, enfim, de tudo eu já tinha feito nesse momento, 2007. Uma extensa carreira como fotógrafo e como laboratorista. No exterior eu me banquei no exterior como laboratorista. Nesses tempos na Europa, o meu ganha-pão foi trabalhar com laboratório. Eu copiei várias exposições de fotógrafos brasileiros e de fotógrafos europeus também, na época, né? E aí, chegando no Brasil, foi isso. Eu fui indo cada vez mais para o cinema e me estabelecendo, né? Aí eu fiz a minha própria produtora, dirigi meus próprios filmes e fazendo a fotografia dos filmes da produtora. Então eu fui indo aos poucos e aí até que em algum momento ali, 2010, 2011, eu já trabalhava exclusivamente como diretor de fotografia de cinema e com esses trabalhos esporádicos de produção e de direção. Legal. Mas eu vejo que com certeza, né, toda essa trajetória que você teve de desde participar com seu pai, né, de ver como ele trabalhava o laboratório, você ter teu próprio laboratório, entender ali toda a parte de exposição, todo o conceito que a gente tem por trás da fotografia, still, né? Parte de composição, com certeza você traz todo esse aparato, toda essa bagagem para dentro do cinema, te torna um fotógrafo muito mais completo, né? E tem a formação em ciências sociais também, né? Pois é. Formação em ciências sociais. Eu acho que o que ela me agrega hoje, apesar de ser uma formação, eu não atuo como cientista social de fato, mas tem um olhar sobre o mundo, assim, né? Que instrumentaliza um olhar sobre o mundo que é bem particular, né? Das ciências sociais, assim, né? Eu acho que tem hoje eu faço muito esses testes técnicos e coisa e tal, então tenho muito essa bagagem da técnica que eu trago, mas também tem uma bagagem, as ciências sociais, elas têm uma coisa muito de discussões sobre método científico, sobre epistemologia. Então eu aplico muito isso tanto nas coisas mais técnicas quanto no olhar sobre o mundo mesmo, sobre o meu olhar de direção. Eu tenho um trabalho de direção de documentário, então, enfim, eu acho que agrega também, sabe? Eu vejo principalmente essa parte de documentário, com certeza tem uma relevância enorme, né? Ter tido toda essa formação. Com certeza. E você percorreu mais pelo caminho do documentário, né? No início. No início, sim. Eu entrei no cinema com vontade de fazer documentário. A minha vontade inicial era, eu vou trabalhar... Quando lá em Praga ainda, que eu comecei a curtir muito fazer cinema, eu não pensava... Que curioso, né? Eu comecei a trabalhar com fotografia de cinema lá em Praga ainda, mas eu não me passava pela cabeça trabalhar como diretor de fotografia. Me passava pela cabeça fazer filmes. E aí a minha alternativa para fazer filmes foi dirigir documentários, porque era o que era mais conhecido, que tinha mais a ver com a minha formação em antropologia visual. Então era o que era mais próximo de mim, né? Então eu comecei dirigindo, né? Então o meu primeiro filme mesmo que eu assino como chefe de equipe de alguma coisa, eu assino como diretor, que é o Corte do Alfaiate, é um longa documental que longa já, o primeiro já foi para um longa. Não, eu tenho trabalhos de curta que não conta muito assim, que era um trabalho mais acadêmico, trabalho mais de faculdade, trabalhos enfim, eu não conto no currículo assim. O primeiro filme que eu assino como profissional é um longa documental que eu dirigi e faço codireção de fotografia. Eu chamei um amigo para codirigir a fotografia comigo porque eu achei que eu não ia dar conta de fazer as duas coisas junto, assim, sabe? Então, mas também não queria abrir mão disso, porque não fazia sentido abrir mão disso completamente. Então, eu inicialmente
Eu chamei o filme de um... Se você vê as primeiras sinopses do Corte do Alfaiate, ele foi lançado como um documentário etnográfico. Eu não assino ele como um diretor de cinema. Eu assino ele como antropólogo. Primeiro, porque foi a primeira tentativa, entendeu? Essa coisa assim, já um longa, não me ocorreu fazer diferente, entendeu? Eu não participava desse mundo do cinema, da distribuição, da circulação. Foi a partir do Corte do Alfaiate, colocando nos festivais e coisa e tal. Veio a necessidade de eu montar uma produtora. Veio a necessidade de eu entender como fazer a política de distribuição do filme, coisa e tal. E aí que eu comecei a entender um pouco isso, entende? Isso era muito intuitivo até esse momento. Acho que é um pouco por aí, assim. Legal. E você do documentário começou a pegar outros tipos de conteúdo. Qual foi esse momento que mudou essa chave, assim? Não, hoje eu sou fotógrafo documental. Você teve alguma produção que falou, não, é isso que eu quero, agora sai um pouco dessa parte de documentário, vou para um pouco mais de ficção? Eu já no final da faculdade, eu comecei a me interessar muito por um estilo de fotografia parada que a gente chamava de staged photography. Nessa época, eu comecei a fazer... Eu falei que eu fazia evento, fazia muito palco. Isso começa a desgastar muito assim, em algum momento para quem faz. Porque ou você faz isso e vive disso, e faz disso um business, um negócio, ou começa a competir muito com a vida. Assim, porque você, para ganhar alguma coisa decente, você precisa de volume nesse tipo de trabalho. Você ganha no volume, você não ganha na unidade. Normalmente são horários complicados. Isso começou a competir muito com a vida. E eu comecei a andar muito com os colegas do curso de comunicação, enfim. E comecei a pegar alguns trabalhos de estúdio, de publicidade. Então, teve alguns anos ali, entre 2002 e 2005, que foi esse momento que eu fui para a Europa, eu fiz bastante estúdio de publicidade. E gostava muito desse gênero que chamava Staged Photography, que é uma fotografia autoral, ficcional, onde você monta cenas e fotografa essas cenas ficcionais. Então eu comecei a fazer, a brincar disso e pensar isso como meu trabalho autoral de fotografia, né? Isso acho que já tem um pezinho na ficção nesse momento, assim, né? Em Praga eu me interessei muito por esse gênero assim, de fotografia, comecei a pensar muito nisso. E aí, quando eu começo a entrar mais no mundo do cinema, eu comecei a fotografar como assistente de câmera, como na equipe de trabalhos de ficção e de publicidade também. E comecei a gostar muito do refinamento que tem com a luz, com idealizar o trabalho. Nesse momento tem uma virada que foi, eu acho que um pouco parte dessa crise que eu tive ali 2005, 2006 com o meu trabalho, que era assim, não era só uma crise com a fotografia parada em relação ao cinema. Era uma crise em relação a um tipo de trabalho que era muito automático. O trabalho da fotografia parada, para mim, começou a me incomodar pelo nível de automatismo. Ou seja, mesmo a fotografia de rua que eu ia, a fotografia documental, tinha um ato que tinha a ver com o registro. Você ir lá e fotografar uma coisa que estava acontecendo. E o que começou a me interessar mais era a construção da imagem. Então, conceber a imagem, pensar a imagem de antemão, pensar a luz, pensar a cena, pensar onde colocar os elementos. E isso é um raciocínio muito do cinema, assim, é um raciocínio da mise-en-scène, né? Tipo, de você colocar coisas em cena, colocar luz, toda a narrativa. Isso, e criar esse universo, né? Então, o cinema de ficção, ele dá muito mais margem para você fazer isso. Até hoje eu adoro fazer documentário, enfim, curto muito o mundo do documentário, gosto muito de fazer, mas tem uma realização muito especial em fazer ficção. Que é isso, é você criar um mundo do começo. Então, assim, eu me envolvo muito no trabalho de pré-produção.
Eu devia ter trazido aqui os meus caderninhos, porque eu crio um caderno novo para cada filme e eu vou fazendo anotações, desde as primeiras anotações do roteiro, questões que eu começo a imaginar como que aquilo pode virar uma imagem, aí as discussões com a direção, aí depois tem toda a parte de criar os planos de luz, visita das locações, as fotos. Então, esse processo do filme nascer do planejamento. E aí o set ele é uma conclusão de um processo, né? O set ele não é onde tudo começa. O set é onde tudo termina. É onde termina nesse sentido, quer dizer, depois tem toda a pós-produção ainda, Sim. que é um longo processo, mas assim, é onde se realiza um plano, ele está ali muito no set, assim, onde eu planejei muitas coisas para acontecerem naquele momento, né? Então, nesse sentido que eu fui indo para a ficção, e eu acho que ali, em 2016, quando eu faço Contracapa, eu acho que é um pouco o marco. Eu já tinha feito vários curtas de ficção antes, não tinha ainda nenhum longo. Eu tinha o Touro. O Touro também é um marco, vai. O Touro foi um filme que ele é um híbrido, assim, é um filme meio documental, meio ficção. Tem uma personagem ficcional que interagem com personagens documentais. E é um filme que foi muito legal fazer, assim, porque ele para mim também foi um pouco essa passagem, assim, de entender o que é legal do documentário, o que é legal da ficção, como que essas coisas se misturam. E eu acho que dali para frente eu fui fazendo uma passagem até que a partir de 2016, assim, eu comecei a ter um volume maior de trabalho de ficção do que de trabalho documental. E hoje eu faço as duas coisas, sigo fazendo as duas coisas, mas com uma realização especial dentro da ficção, assim. Acho que é isso. Legal. Acho que assim, seria interessante porque a gente está falando de vários, vamos colocar nomenclaturas e várias coisas que pra gente é muito natural no dia a dia. Né? A gente falando de pré, de pós, disso, daquilo. Acho que o pessoal entende ali a parte da fotografia still, né? A fotografia parada. Mas quando você vem da fotografia still do qual você é uma pessoa sozinha, é você com a tua câmera, vai lá, fotografou, pode participar da pós, digamos assim, na revelação. Fazia a pós toda eu mesmo. Né? Mas vamos colocar na hora que você vem para o cinema. Que a galera às vezes vê... Eu sou fotógrafo, beleza, mas agora eu não sou mais só um fotógrafo, eu sou um diretor de fotografia. Né? É interessante entender que você está gerindo uma equipe, né? E você está gerindo um projeto. Sim. Então, esse diretor antes da fotografia tem um porquê, uma responsabilidade. Você não simplesmente vai para o set, grava e ponto final. Acho que é legal a gente falar um pouquinho disso, entender da tua parte assim, essa responsabilidade que um diretor de fotografia tem, por mais que seja às vezes o pessoal ali que está começando a acompanhar, que é o intuito também desse projeto com a Paulo Gustavo, que é o pessoal entender um pouco do que é essa nossa profissão. Né? Do que é ser um diretor de fotografia, qual que é essa nossa responsabilidade dentro do set. Quando você se deparou com isso, com essa diferença de agora eu tenho a minha câmera, fotografo sozinho, agora eu venho para gerir uma equipe, eu venho para criar um conceito, criar uma narrativa, como que vem todo esse papel do diretor para você nessa mudança, né, do estilo pro cinema? Na minha história, minha trajetória de trabalho, isso vem aos poucos. Assim, primeiro tem uma parte que eu já conhecia um pouco disso, porque eu tinha feito lá a formação de cinema lá na adolescência, antes da faculdade. Depois, dentro da faculdade de cinema lá em Praga, isso já era uma coisa comum, que estava vivendo o set de cinema ali. Fiz alguns trabalhos também como still de set, então nessa época ali ainda antes de realmente trabalhar com cinema, então eu conhecia bem a estrutura de um set de cinema, entendia a estrutura de trabalho do cinema e da equipe de fotografia em particular, né? Então não foi difícil fazer essa transição e entender onde eu estava caindo, porque eu já não estava mais desavisado dessa responsabilidade. Falando dela em si mesma, assim, do que se trata disso, sim, o diretor de fotografia ele tem
uma das maiores equipes no set, talvez junto com a equipe de arte ali, dependendo do filme, né? Alguns filmes a equipe de arte é um pouco maior, dependendo do que se trata o projeto. Por exemplo, um projeto de época, que tem muita coisa de cenografia, de cenotécnica, de objeto, tem coisas muito importantes de arte. Mas, via de regra, a equipe de fotografia ela é muito numerosa e ela é subdividida em muitos subdepartamentos, assim, né? De maquinaria, elétrica, câmera, e aí dentro da equipe de câmera tem toda a parte de monitoração, de IT, tem a parte de câmera mesmo. Então, tem muitas coisas, muitos profissionais envolvidos e muito dinheiro também, né? Uma porcentagem do orçamento significativa fica dentro da equipe de fotografia. Então, existe uma responsabilidade em você estar criando uma coisa que não é só uma criação artística da sua cabeça que você quer realizar e você quer fazer porque quer. Você também tem que entender que um filme é um projeto de produção que envolve orçamentos, às vezes orçamentos significativos para o país, para o estado, para o município. E, enfim, são questões que você tem que levar em conta, né? Então, como você planejar isso, que seja um projeto artístico que pare de pé, né? Que se sustente como uma ideia de realização de um projeto de filme, que pare de pé em termos orçamentários, ou seja, que caiba dentro do orçamento que existe, e que seja responsável com esse projeto, que é um projeto que vai ter que circular, dependendo do filme, ele tem aponta mais para uma circulação num circuito de arte, e que não é um circuito que às vezes tem um impacto muito grande internacional, circula em festivais internacionais, circula em salas de cinema, em canais de televisão do mundo inteiro, ou filmes mais comerciais, que às vezes não tem essa dimensão internacional, mas tem um impacto de público nacional maior. Então, assim, de qualquer maneira, você tem que levar esse tipo de coisa em consideração quando você está fazendo o teu filme, né? Uhum. O projeto desse filme. Então, assim, realmente é uma responsabilidade sobre um orçamento, é uma responsabilidade sobre muitas pessoas, sobre muitos subdepartamentos, né? Uhum. Sobre coordenação, né? Então, tem uma parte criativa muito, muito importante, tem uma parte técnica muito importante. Talvez o diretor de fotografia seja o profissional no set que tenha a maior ou uma das maiores responsabilidades técnicas mesmo, de entender do equipamento, entender dos processos, do workflow, enfim, tem uma responsabilidade técnica importante. Que vem evoluindo a cada dia, constantemente, você tem que se atualizar. E tem esse lado de gestão de pessoas, gestão de equipe, gestão financeira, né, de um orçamento. Então, de fato, para mim isso veio na história de uma maneira muito natural. Foram projetos que foram crescendo, primeiro docs, com equipe muito pequena, curtas, de ficção, e daí, de repente, daqui a pouco me deparo em ter que fazer uma série, e como planejar uma série. Foi o Contracapa, quando eu fiz o Contracapa, foi a primeira grande série assim, que foi feita no Paraná. Assim, já tinham várias histórias de teledramaturgia no estado, tem uma história longa, o Paraná, de teledramaturgia, mas eu acho que foi o primeiro orçamento mais significativo de série. Uhum. Então, a gente teve que realmente entender como fazer isso. Então, foi um trabalho muito de planejamento, assim. Então, eu estudei muito para fazer, muito, exaustivamente, assim, tudo que estava se fazendo no mundo, os processos. Em termos de produção, a produtora teve consultoria com todo mundo que fazia série no Brasil. Então, assim, foi um trabalho muito de estudo para a gente se cacifar para fazer aquilo. Mas a gente não deu nenhum passo do nada, entendeu? A gente deu todos os passos sabendo onde a gente ia chegar. Então, hoje, eu posso pegar projetos de qualquer tamanho, assim, porque eu já fiz projetos de todos os tamanhos, né? Séries longas, curtas, docs com equipe mega reduzida, até docs com estrutura mais de ficção. Então, enfim, essas coisas foram crescendo com o tempo. Bacana entender como é que funciona tudo isso, mas acho que é legal a gente se aprofundar um pouquinho mais. Mas vamos deixar isso aí um pouco para o próximo episódio. Legal, vamos. Então, esse pessoal, a gente fica com esse primeiro episódio aqui com o João Castelo Branco,
mas a gente vai continuar esse papo, tem muita coisa ainda para falar, muito aprendizado, mas a gente se vê no próximo episódio. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.